E aí, pessoal, como que andam os preparativos para as eleições municipais 2020? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno, sou professor de Direito Eleitoral e hoje nós responderemos a seguinte pergunta: como que o prefeito é eleito? Tudo isso a partir do olhar a respeito da Resolução 23.611 de 2019. Atenção! Bom, o artigo 4º desta resolução, ela já traz que tanto para eleger o prefeito e o vice-prefeito, nós obedecemos o princípio majoritário. Nós temos o princípio majoritário proporcional. Proporcional nas eleições municipais é para eleger vereadores. O majoritário se refere à eleição dos cargos chefes do Poder Executivo, que no caso seria o prefeito e o vice-prefeito. Uma vez eleito o prefeito, automaticamente o vice-prefeito é eleito. Eles estão pertencendo a uma mesma chapa. Em regra, como que funciona a eleição do prefeito e do vice-prefeito? No Brasil, a maioria dos municípios, eles possuem menos de 200 mil eleitores. E eu estou falando de eleitores, não estou falando de habitantes. Sempre quando se fala em eleição de prefeito, nós temos que observar o número de eleitores do município. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, um município que possui mais de 200 mil eleitores, que são poucos no Brasil, esse município que tem mais de 200 mil eleitores, ele é possível que tenha segundo turno. Se o seu município tem menos de 200 mil eleitores, ele jamais terá segundo turno. Tá? Sempre só com um turno. E vai ser eleito aqueles candidatos a prefeito que obtiverem a maioria de votos. Né? Então, teve maior número de votos, é eleito. Não pode computar para o cálculo do número de votos os votos em branco e os votos nulos, tá? Que é a manifestação que nós chamamos apartidária. Né? O voto apartidário, aquela manifestação apolítica do eleitor por nenhum candidato ou partido político. Tá? Se houver empate, que é muito difícil, mas já teve casos no Brasil, principalmente nas eleições de 2016, o mais idoso ou de maior idade, ele ganha aquela eleição, se houver empate. Tá? Se tiver mais de 200 mil eleitores, para ser eleito no primeiro turno, ele precisa alcançar a maioria absoluta de votos, que é o primeiro número superior a 50% dos votos. Normalmente, no primeiro turno, nesses municípios com mais de 200 mil eleitores, eu não tenho só 2 candidatos, eu tenho 3, 4, 5. Então é muito difícil alcançar a maioria absoluta já no primeiro turno. Aí nós vamos para o segundo turno com os 2 mais votados no primeiro. O segundo turno neste ano de 2020, ele será realizado dia 25 de outubro, que é no último domingo de outubro do ano eleitoral, com os 2 mais votados. Aí quem vai ser eleito? Aquele que tiver a maioria dos votos, tá? Agora, se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, dentre aqueles que sobraram no primeiro turno, suponhamos que eram 4 candidatos, né? Aquele de maior votação, então foram os 2 para o primeiro turno, para o segundo, não foram? O terceiro ocuparia o lugar, por exemplo, daquele que faleceu, daquele que desistiu, daquele que houve um impedimento legal. Tá? Então, dos remanescentes, o de maior votação preenche esse lugar vazio. Simples, não é? É desta maneira, então, que o prefeito é eleito nos municípios brasileiros. Tá certo? Se ficou com dúvidas, pode mandar por e-mail. Você pode também me procurar pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral. Desejo a todos uma excelente preparação para as eleições deste ano. E lembre-se, lá no meu site, nós temos um curso Escola de Direito Eleitoral, trazendo dicas e informações importantíssimas de direito eleitoral para as eleições deste ano. Um grande abraço.